Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, livro de Neemias, capítulos de 5 a 8. Capítulo 5, a gente vai ver aqui a questão lá em Jerusalém das injustiças sociais, né? E vai ver o exemplo de Neemias. Ora, o povo, homens, mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos, nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E outros ainda diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar impostos, cobrar impostos, para pagar impostos cobrados. Apesar de sermos do mesmo sangue, nossos compatriotas, nossos filhos, serem tão bons quanto os dele, ainda temos que sujeitar nossos filhos à escravidão. Aqui a gente está vendo aqui uma questão de justiça social, e isso aqui contra a lei estabelecida por Deus, né, dada a Moisés. Lá em Levítico a gente vê claramente, fala que se o seu irmão empobrecer, o Senhor ajudará. Também fala que não cobrará juros ao irmão. Também fala que não cobrará juros abusivos ao estrangeiro e fala sobre devolução das terras, né? E o povo aqui não tinha aprendido nada no exílio, né? A gente vê claramente isso aqui. E aí, Neemias ouve reclamação, ouve todas as acusações e o texto fala que ele ficou furioso. Fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres e oficiais, dizendo: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. E aí Neemias fala: o que vocês estão fazendo não está certo, devem andar no temor do Senhor para evitar zombarias dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, meus irmãos e meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Vamos acabar com a cobrança de juros, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas, também os juros que cobraram dele, e a centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E responderam: nós devolveremos tudo. E aí Neemias vai dar o exemplo, né? Ele chamou atenção, mas tem que dar o exemplo. Além disso, no 20º ano de Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles, né, até ajudado o pessoal de Israel, os israelitas, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos comida destinada ao governador. Ou seja, eles não se diferenciaram, separaram, com comer coisa diferente, né? A gente vê muito isso aí hoje, né? Isso aqui é um exemplo a ser seguido para o nosso dia de hoje. É um exemplo também. A gente fala assim sobre a questão da justiça social, da injustiça social. A gente fala: mas o que a igreja vai fazer, o que o governo vai fazer? O que você tem feito? É uma coisa para a gente refletir. O que nós, enquanto pessoas, individualidades, temos feito, né? Temos ido ao irmão necessitado, né? Porque ler a palavra, o irmão deixa de despachar o irmão com fome, é complicado, né? Jesus disse lá no monte: dai-lhe voz de comer, né? E aí fala assim: não comeram comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Mas por temer a Deus não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Ou seja, ele ordenou, organizou e também trabalhou, né? Dá para até a gente pensar que o muro foi reconstruído no sentido anti-horário, ou seja, para uma forma também de esquecer aqueles erros, né? Fazer tudo o contrário do que foi feito, né? E além do mais, 150 homens entre os judeus do povo, seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-me todos os dias. Tá? Eram preparados comida a minhas custas, né? E aí você vai vendo. E nesse meio tempo aí, Sambalat, Tobi e Gesem, o árabe, e o restante dos inimigos dele lá, souberam que o muro havia sido reconstruído
e não tinha nenhuma brecha, mas continuavam a intimidar durante toda a reconstrução do muro. Houve tentativa de intimidação. E aí mandou mensagem para Neemias, falando para eles se encontrarem numa planície, né, planície de Ono. Eles estavam tramando para fazer ele mal. Mandaram 4 vezes isso. E todas elas Neemias respondeu a mesma coisa: não posso, estou executando um grande projeto, não posso descer. Então na quinta vez Sanbalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito: dizem entre nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estavam tramando uma revolta, por isso estão reconstruindo um muro. E aí, você está na iminência de tornar o rei deles, fazendo aqui já intriga, né? E dizendo que há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. E eu lhe mandei a seguinte resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Estão todos querendo nos intimidar. E aí, mas o muro foi construído, foi reconstruído, foi terminado no 24º dia de Elu, ou seja, em 52 dias aproximadamente foi reconstruído. E o mês de Elu é em outubro, final de setembro, começo de outubro ali, e é interessante porque é perto de festas. A festa da Rosh Hashanah, do Yom Kippur, né? E aí, depois que o muro foi construído, colocou as portas no lugar, nomeou os porteiros, cantores, os levitas, para governar em Jerusalém. Encarreguei o irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza de Ananias. Era íntegro e temia Deus na sua maioria. E aí vem citando a lista de todos os exilados que retornaram. A cidade era grande e espaçosa, mas havia pouco moradores e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Pois Deus, no meu coração, reuniu os nobres, oficiais de todo o povo para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico de todos que foram os primeiros a voltar, assim registrados ali. E aí voltaram, meus irmãos. Vocês vão ver que tem uma lista imensa. Só os descendentes de Parós foram de 2.172. É uma lista de todos os descendentes que voltaram lá, né? E aí, quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em sua cidade, todo o povo juntou-se como fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas, pedindo que o escriba Esdras, aí Esdras continuava ali, né? Lesse o livro da lei de Moisés. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que podiam entender, leu em alta voz, do raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, a lei. Ele leu numa espécie de púlpito, numa plataforma elevada de madeira, para que todos ouvissem e vissem, né? Leu o livro da lei, aí eles adoraram prostrados com o rosto em terra. E vocês vão observar que Neemias, então, o governador, e Esdras, o sacerdote e o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. Neemias acrescentou: pode sair com o emprego que tiverem, repartam com os que nada têm. Aqui, outra vez, cuidado com o próximo que nada tem. Como Neemias deu exemplo lá atrás, no capítulo 5, né? Acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Todo o povo saiu para comer e repartir com os que nada têm, que é a alegria, né? A alegria de repartir, né? Interessante que Neemias dá uma ordem: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivados. Não havia casa ainda, né? As casas estão sendo reconstruídas. Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivados, de oliveiras silvestres, de murtas e tamareiras, de árvores frondosas, para fazer a tenda conforme está escrito. O povo saiu trouxando e eles mesmos construíram a tenda nos seus terraços, nos pátios do templo de Deus, na praça, junto às portas das águas, na praça,
que fica junto à porta de Efraim, e todos tinham voltado do Egito, construíram tenda e moraram nela, desde o dia de José, o filho de Nun, até que dias eles não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria. E aqui a gente está vendo aqui, apesar de não estar no deserto, voltando lá no deserto, que o povo habitava em tendas. E também lá no deserto havia festa das cabanas, os tabernáculos, né? A cabana significa você se colocar na dependência de Deus, conforme está aqui. Todos habitando a tenda, para lembrar da dependência de Deus. É o que a gente deve fazer. Dar exemplo e lembrar da dependência de Deus sempre. Né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, confortamos, consolando, nos abençoando sempre. E lembrar que a palavra da salvação é também justiça social. Deus nos abençoe.